156? Página 156, capítulo 10. A gente vai falar sobre doença de Chagas. Você passou exercício, professora? Não passei exercício. Oxi, como que eu fiz exercício da página 166 a 167? Quê? Eu fiz uns exercícios da 166 e da 167. Alexandre, esses exercícios já foram, a gente já corrigiu. Acho que você não estava na aula. A gente falou das bacterioses, já foi. Isso foi antes da gente começar a falar de protozoários. É que eu passei pra cá. Você faltou, você deu umas faltadinhas aí, Alexandre. Aí perdeu. Depois dá uma olhada lá no Google Sala de Aula, tá lá a correção. Professor, é verdade que a gente repete por falta? Esse ano, não, mas no normal, né, antes de tudo isso acontecer, sim. Dependendo, se o aluno não tiver 70% de... Como é que é? Ele tem que ter 70% de aproveitamento, Presença. se eu não me engano. De presença. Imagina um aluno Professora, que, esses por dias eu exemplo, tava- durante um bimestre inteiro, que, sei lá, tem uns 3 meses aí, o aluno só apareceu na escola só 2 vezes, entendeu? Aí não dá. Tava Bom. assistindo ontem o Cris, todo mundo deu Cris, aí tava falando que depois de 30 dias de falta já era para repetir. Verdade? Lá funciona diferente daqui, né? Mas aqui também tem umas regras assim, por exemplo, não sei como funciona para a escola particular, acho que não é exatamente igual, mas na escola estadual, por exemplo, se o aluno tem tantos dias de falta consecutiva, Matheus, para de ser engraçadinho. Se o aluno tem tantas faltas consecutivas, ele é tirado, ele perde a matrícula, assim, perde a vaga, sabe? Aí fica lá como, sei lá como é que é o nome que coloca, mas ele perde. Magrelinho, pra você. Magrelinho, né? Sou eu nessa quarentena. Bom, vamos lá. Doença de Chagas, então. Todo mundo com livrinho. Gi, você tá me ouvindo? Não falou nada até agora? Sim. Então tá bom. A Giovana deve estar como? Deitadinha, né, Giovana? Tô de olho. Não, olha, a Giovana tá até de uniforme, cabelo arrumado, com a câmera desligada, Gi. Olha, toda arrumadinha. Tudo bem, não, pode desligar se você quiser, tá bom? Eu tô com sorte do Mickey e a blusa da escola é a coberta aqui. Eu tô com duas blusas. Pode deixar. Só quero saber que vocês estão Professora, aqui. Eu tô de uniforme, 3 blusas de frio. Nossa, eu tô de uma manga longa, uma jaqueta e a da escola. Bom, vamos lá. Então, ó, a doença de Chagas, ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Então, Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Depois de falar algumas vezes, ele pega rapidinho o nome. Trypanosoma cruzi. Rapidão. Então, esse protozoário... Não, Nicole, não pega rapidinho. Professora, Oi. eu vou virar eu vou ser inteligente agora, professora. Eu sei porque que o nome é assim, eu fiz o trabalho disso daí, professora. Você quer o quê? Eu sei porque o nome dessa doença é tão feio, tão estranho, professora. Eu fiz o trabalho. Ele deu inspirado no nome de um amigo dele, que é alguma coisa Cruz, professora. Oswaldo Cruz. Oswaldo é um nome antigo, então Trypanosoma também, professora. Não, Trypanosoma não é nome de gente, né? Pelo amor de Deus. Bom, enfim, o nome desse protozoário... Aliás, esse protozoário, ele tem 2 tipos de hospedeiro. Ele tem o hospedeiro intermediário, que é aquele que ele passa uma parte da vida no corpo, né? Parasitando, onde ele faz uma reprodução assexuada. E aí depois ele é transmitido por esse hospedeiro intermediário para o hospedeiro definitivo, que é o ser humano. Então vamos lá. O nome realmente da doença ela foi dada em homenagem ao Carlos Chagas, que foi quem identificou esse agente causador, que é o protozoário, e descreveu todo o ciclo da doença, como que acontece, qual que é a ordem das coisas. Aí aqui a gente tem um ciclozinho. Então aqui, ó,
Imagina, geralmente isso aqui acontece em lugares... Aqui em São Paulo é difícil ter, mas em lugares mais quentes, assim, tipo litoral, não é difícil encontrar o barbeiro, tá? Principalmente quando eu ia muito pro litoral norte, lá tinha mais do que quando eu ia pro litoral sul. Hoje em dia eu já não sei, isso já faz uns anos, mas em litoral era comum ter esse tipo de inseto. Ô, professora, Oi. eu vi uma notícia, mas eu não sei se é verdade, que esse barbeiro tava no açaí, ele... Como assim? Morreu. Não, é que eu vi uma notícia que tinha alguns lotes lá de Aí é açaí. fake news. Que Ele tinha um estava com- inseto. É isso? Não, pode ser Concordo, verdade, ué. concordo. Não parece fake news, não. Pode ser verdade, gente, ué. É porque tudo pro Bruno é fake news. E Bolsominion é maldito. Bolsominion maldito mesmo. Para, gente! Parou. Vou. Bolsomito. É o Não, Bolsonaro. ninguém. Nossa, multa ele, Chega, por favor. chega, não, chega, deu. Vamos lá. Ó, o Rafael, só dá risada. Então aí a gente tem imagina que a pessoa tá lá dormindo, você tá dormindo na sua casa de praia depois de um dia inteiro de muito bronze. Aí sua carinha é descoberta porque tá muito calor, a gente dorme, né, só de lençol, os braços, as pernas para fora. Aí a pessoa vai lá, ou pessoa não, aí o insetinho vai lá, pica você, pode picar seu rosto, enfim. Aí ele vai picar e vai fazer o quê? Um cocôzinho assim, ó, do lado de onde ele picou, porque ele, além de te picar, ele ainda caga na sua cara. Aí ele vai dar Aí que é esse bom. cocôzinho. Aí não, é pra Salgado. finalizar o serviço, entendeu? E ainda sai limpando as patinhas assim, ó, no sua Aí que é bochecha. bom. Professora, ele deve pensar que eu não sei o que eu Eu não vi, Bruno, o restante do que você Bruno. falou. Até o seu microfone tá te boicotando. Aí ele vai fazer esse cocôzinho do lado da picada, e conforme a gente leva a picada, talvez não na hora, mas eventualmente a gente acaba coçando. Não coça a picada de inseto quando a gente leva? É normal. E antes da gente coçar esse rosto, a gente não vai limpar o rosto, a gente vai, taca a mãozona e coça. Nisso que a gente coça, aquele cocôzinho que estava perto da picada, entra na picada. E o protozoário vai estar justamente nas fezes do inseto, do barbeiro. E aí o protozoário vai entrar pela picada dentro do seu corpo. Aí daí que pra ele gera? frente, daí pra frente é só tristeza. As fezes, né? Quando você vai Hã? coçar, você nem percebe. Que ele gera, Não, é muito professora? pequenininha. É muito pequenininha as fezes. O que alguém perguntou? Professora, que ele gera? Tipo, dor de cabeça? Sim, calma, vamos falar. Aí, ó, o protozoário entra dentro da picada, né? E aí ele vai cair na sua corrente sanguínea. Depois que cai na corrente sanguínea, gente, a pessoa já está contaminada. E aí o protozoário, a gente não tem mais controle do protozoário, porque caiu no sangue, o sangue não passa pelo corpo todo. Sim. Daí para frente você perde o controle, e aí esse protozoário ganhou o seu corpo. A partir daí, cai na sua corrente sanguínea, cai no seu sangue, e o lugar que esse protozoário gosta de ficar é ali perto do coração. Então, ele vai lá pro coração, papapá. Quando ele chega lá, aí o maior problema, né, dessa doença de Chagas é justamente quando ele chega no coração, porque ele causa inflamação. Ele causa inflamação no coração, o coração fica inflamado, então ele não funciona direito. Ele causa arritmia. Arritmia é quando o nosso coração bate fora do ritmo. Então, a gente tem um ritmo. Insuficiência cardíaca também, né, professor? Sim. Gente, chegou no coração, o coração é o responsável por bombear sangue para o nosso corpo todo. Esse sangue que tem oxigênio, esse sangue que tem nutriente, que dá energia para a gente. Então, imagina essa principal... Sangue é tipo motor. O sangue não, o coração é o motor do nosso corpo. E é justamente lá que ele vai. Se causa problema nesse motor do nosso corpo, o restante vai parar de funcionar direito, porque a gente não tem... Se o motor não funciona direito, um carro anda? Não anda. É o que acontece com a gente. Não vai andar. E aí, esse
Aí aqui tem, né, o barbeirinho e tal. Ele também pode, aí ele pode se infectar e assim, uma pessoa que está infectada pode infectar esse protozoário que está no coração da pessoa. Isso é levado porque, por exemplo, eu me infectei, beleza, o barbeiro chegou em mim, fez cocô, deixou o protozoário, estou infectada. Aí passa um tempo, tá, não sei o quê, eu sou picada de novo por outro barbeiro. Então, às vezes, ele não estava infectado, esse novo barbeiro que me picou, mas agora ele vai ficar porque eu tô contaminada. E aí o ciclo recomeça. Que aí ele vai picar outra pessoa, e assim vai. Entendeu? Mas esse inseto, por que, tipo, é costume dele picar e fazer cocô na pessoa? Ou ele faz, tipo, pra infectar mesmo? Ele Não, faz de ele não graça. sabe. Como é que ele vai fazer de propósito? Tipo, eu vou deixar aqui esse cocô com protozoário. Só Ele pra também não zoar. sabe que tá infectado. O que acontece ele não eu tô falando que toda vez que ele pica ele faz Então, cocô, ele morre mas se também, ele pica, não. Mas se ele pica e faz cocô, a chance das pessoas se contaminarem é maior. Então ele pode só te picar e não acontecer nada, você vai ficar só picado. E ele pode te picar e fazer o cocô e não tá com protozoário, por exemplo. Mas se ele te pica, faz cocô e tá com protozoário, aí você pega a doença. Entendeu? Entendi. Então, tipo, tem alguns fatores para acontecer. Não tô falando que todos os barbeiros têm esse protozoário, todos os barbeiros vão fazer cocô, entendeu? Depois que picar. Mas se acontece tudo junto, aí a pessoa se contamina. Mas não é tão raro assim de acontecer, porque é uma doença que mata uma galera aí, gente. Professora, Oi. mas tipo, nessa imagem aqui, tá tudo fechado. Como que ele vai ter entrado? Aonde que tá tudo fechado? Na casinha? É. Gente, isso é um barbeirinho. É um insetinho. Olha Ele o não é tamanho dele. tipo um bicho desse tamanho, ele é assim, ó. Piquititito. Do mesmo Como jeito se que fosse entra uma os barata. pernilongo. Ela é menor que uma barata. Ai, tá me dando até coceira, gente. Eu não gosto de inseto. A professora agora. Eu lembro de uma foto agora que eu falei de barata, que uma barata tava na cara da pessoa e entrou dentro da boca dela. Ai, que nojo. Mas ele não é pequeno, ou ele não é grande, gente. Ele consegue entrar, sei lá, por debaixo da porta, por fresta. Em toda casa, gente, sempre tem um espacinho. É impossível você vedar uma casa inteira e não ter nenhuma frestinha. É porque você morre, né, professora? Não tem. Sempre tem alguma coisa. Senão, como é que vai entrar ar na sua casa se tiver tudo vedado? Não entra. É maior Porque mesmo que com a as nossas formiga. janelas fechadas. É maior que a formiga. Mas ele entra, gente. Ele entra e a gente não sente, né? Ele é levinho. Vai andar no seu corpo, você não vai sentir. Não sei. A não ser que você seja extremamente sensível, que você consiga sentir qualquer ventinho. Caso contrário. Aí aqui no outro lado da página tem, né? Pra gente saber se a gente tá com a doença, tem que fazer uma coleta de sangue. E aí, nessa coleta de sangue, vai apontar lá o nome vai falar, deu positivo para Trypanosoma cruzi. Aí você sabe que você tá com o protozoário. Certo? Oi? Por exemplo, se uma pessoa tá dormindo, aí ela sente o inseto e vai lá e bate, por exemplo, esmaga. Ela ainda, ela vai estar contaminada? Se ele já tivesse picado ela e feito cocô, e ele empurrar o cocôzinho para dentro da picada, ele pode, mesmo que depois ele mate o bichinho. Se deu tempo dele fazer tudo isso, já era. Ai, que mais que nojo de matar um bicho no meu rosto, eu prefiro nem matar. Você já matou Credo, aí o barata na bicho mão? morre. Ah, que nojo. Tá. Professora, eu já matei até mosca. Não, A mosca eu também já matei. pernilongo. Mas eu fiquei com nojo também. Enfim, Professora, e aí é isso. Às vezes, em alguns casos, quando identificado cedo, a gente pode fazer transplante de coração para essas pessoas e aí tá tudo bem. Mas às vezes as pessoas passam a vida inteira sem identificar essa doença e acabam morrendo mesmo. Esse final de semana eu tava conversando, esse sábado eu tava conversando com um amigo de um amigo meu e a tia dele morreu de doença de Chagas. Mas ele falou assim que ela pegou a doença quando ela era pequena, criança ainda. Aí ela viveu a vida toda dela e morreu tipo uns 40, vida toda não, né? Viveu até uns 40 e poucos anos e aí depois ela morreu. Então ela ficou contaminada durante todo esse tempo.
desde criança até 40. Não é uma coisa que acontece rápido, porque o coração ele vai parando de funcionar aos poucos. Não é assim, num dia tá pegando, no outro não, entendeu? É como se ele fosse deteriorando. Só que aí é isso. E aí é que acontece, justamente por uma pessoa que... Imagina uma pessoa que tá viva uma vida inteira com esse protozoário no corpo dela. Imagina o tanto de bicho que não pode ter picado ela e levado esse protozoário para outras pessoas, entendeu? Aí, por isso que o ciclo é difícil de... Ô, Porque, professora, e essa doença não tem cura, né? na verdade, pode ter... Ele tem tratamento para os sintomas, mas a cura não. Tipo, E também prevenção. por exemplo, a pessoa pode cuidar da hipertensão, vai cuidar dos problemas cardiovasculares que vai aparecer, em último caso pode fazer um transplante, mas curar, não. E aí você pode se prevenir e tratar, mas sem cura. Beleza? Então, se trocar fazer o transplante, ele ainda tá lá, né? Ele ainda tá lá o quê? A doença. Sim, mas aí você continua controlando com tratamento, entendeu? Com medicamento e tal. Mas aí agora você já tem um coração que tá, tipo, novo, né? Porque, por exemplo, quando chega na fase de transplante, é porque o coração da pessoa já tá bem ruim. Não é tipo assim, tô com tropanossoma, acabei de pegar, já vou trocar o coração. Não, não é assim. E ele joga no tem um monte lixo de os coração disponível. contaminado, professora? Nossa, A gente não é abrir a porta do lixo, assim, a tampa do lixo e jogar o coração, né? Mas esses corações são descartados, acho, porque quem vai querer o coração com coisa? Vai para estudo, às vezes vai para universidades, vai para laboratórios, entendeu? Fica podre, não, professora? Não, quando vai para esses lugares, eles conservam, né, os órgãos. Às vezes vai pro açougue. Pode ser. Você gosta de coração de galinha? Tome cuidado. Tô brincando. Coxinha. Eles cortam o coração de galinha, o coração das pessoas, vários pedacinhos assim, enfim, é coração de galinha, sabia, gente? Não sei porquê, professora, quando eu era pequeno... É mentira, tá, gente? Por favor, não acredita nisso que eu tô O falando. coração de churrasco era coração humano. Nossa, já pensou se nosso coraçãozinho fosse desse tamanho? A gente não ia conseguir nem levantar um braço, assim, ó, porque a gente não ia ter força pra nada. Um coraçãozinho desse. Imagina uma pessoa de 1,90 m com um coraçãozinho desse tamanho, assim, ó. Não ia fazer nada. Bom, aí a outra doença que tem é a leishmaniose, que alguém havia me perguntado na última aula, acho que foi o Eduardo. Não, fui eu não. Não? Eu queria saber da doença de Chagas. Ah, então tá. Aí a leishmaniose... Ai, gente, acho que vai... Ah, não, falta 5 minutos ainda. A leishmaniose também é uma doença que acontece aqui. Essa doença de Chagas acontece aqui no Brasil, a leishmaniose, todas essas aqui, na verdade, são não endêmicas, mas são comuns aqui na população brasileira. Essa leishmaniose, porque ela é uma doença tropical. O vetor dela, né, que é o insetinho, ele sobrevive ele gosta dessas temperaturas altas, assim, sabe? Que é o que a gente tem aqui no Brasil, um clima propício para propagação desse vetor, que é o mosquito palha. Olha a fotinho dele aqui. Nessa foto ele tá bem cheinho. Olha a barriguinha dele. O abdômen e o tórax. Bem cheinho. Professora, é semelhante com a dengue. Ele é diferentinho porque ele é mais clarinho. Por isso que tem esse nome de palha, tá vendo? Ele é tipo mais marronzinho, assim, ó. Dá pra perceber a diferença. Bicho que tem asa por longo. É a perna dele que parece com a palha, por isso. Não, mas a perna de todos os pernilongos dos mosquitinhos são fininhas, assim. Mas é que ele é meio... Enfim, tem essa perna estranha, toda marronzinho. Aí a gente chama de mosquito palha. Então, esse mosquito, esse protozoário pode causar 2 tipos de leishmaniose. O mesmo protozoário pode causar... Aliás, mesmo tipo de protozoário não, são protozoários diferentes, do mesmo gênero, mas espécies diferentes, que causam a mesma doença, mas que afetam órgãos diferentes. Tem a visceral e a tegumentar. Visceral de vísceras. Tegumentar é de pele. Pele, mucosa. Mucosa é tipo a parte interna da nossa pele, assim, sabe? Aqui no nariz, isso é mucosa. A parte de dentro da nossa garganta é mucosa. Enfim. A gente tem a pele por fora e mucosa por dentro, sabe? Tipo isso.
Então, é causada por esse protozoário, que também é do tipo flagelado, que a gente viu lá, que tem flagelos. E aqui, ó, a principal prevenção é a eliminação dos mosquitos transmissores. Eu não gosto quando fala que prevenir é, tipo assim, eliminar o mosquito, porque o mosquito não tem culpa de ser um transmissor, tadinho. Ele só transmite, ele também não sabe. Ele É a tem função dele, tem, professora, praticamente. E se Hã? extinguir ele, os animais vão morrer. Porque a gente já sabe que toda vez que algum animal deixa de existir, vai ter alguma coisa que vai acontecer aí no um corte aí no meio ambiente, porque sempre tem alguém que se alimenta de algum ser vivo. Sempre tem alguém que depende. Então, se tem algum animal que se alimenta desse mosquito, se esse mosquito deixa de existir, esse animal vai ter que ou mudar seus hábitos, né? É difícil a gente ter um animal que se alimenta só de um tipo de mosquito, mas ele já vai ter que um alimento a menos para ele no meio ambiente, por exemplo. Mas, tipo, se alguém chegasse pra gente e falasse assim, então, gente, a partir de hoje não tem mais batata. Acabou a batata, não tem mais batata. Já pensou? Eu ia dar Eu graças também ia ficar muito chateada, porque eu como outras coisas, mas eu adoro batata. Batata Então, imagina frita, que palha. isso. Frita é melhor. E palha também. Não, gente, batata é Salsicha bom mais de gostosa. qualquer jeito. Frita, qualquer purê, qualquer coisa. Só não como crua, porque é um pouquinho estranho. Porque de resto, Não gosto pode de mandar pra dentro. Cozinhou, tocar um salzinho, já era, tá ótimo. Professora, qualquer comida que colocar no prato, eu mando pra dentro. Não tem esse negócio, não. Pode ser crua mesmo, né? Pode. Tá certo. Você é um homem das cavernas, Gustavo. Parabéns. Buga. Você come cachorro. Bom, gente, eu não vou nem terminar minha coisa aqui, porque já vai acabar. Então, vamos fazer o intervalo. 10h40 a gente volta, tá bom? Eu vou fritar uns cachorros aí. Professora, eu vou votar pelo celular da minha mãe. Eu vou Vai fazer voltar farofa. não. Tá? Você não Voltar. merece, não. Entendi. Eu vou fazer Não farofa merece. com os gafanhotos. Não, Gravando. Então, a gente estava falando da leishmaniose, que existem 2 tipos, né, que são causadas por protozoários que são parecidos, porque são do mesmo gênero, mas são espécies diferentes. Aí aqui a gente tem, ó. Vamos começar aqui pelo cachorrinho, tá todo mundo na imagem, né? Sim. Então tem lá o cachorrinho, o primeiro cachorrinho magrelo. Triste, abatido, Coitadinho. Não dão comida pra ele. isolado dentro de casa, vivendo a quarentena. Parece eu. No 20, sei lá, quantos dias a gente tá de quarentena? Essa é a minha cara. Exatamente essa é a minha cara. Parecia. Parece. O seu microfone ficou mudo. Vocês falam e ficam mutando o microfone, gente. É quase que ficou me ligando aqui, professora. Professora, Eu parece saí. eu. A única diferença é que o cachorro tá magro. Por que que você... Gente, sabe o que tem que fazer para não ficarem ligando? Quando fica ligando, fica mudo mesmo. Se vocês estiverem no Wi-Fi, deixa no modo avião com o Wi-Fi ligado, entendeu? Que aí não dá para receber chamada. Dica. Nossa, professor. Aí, é uma dica muito fácil, simples, mas, sei lá, acontece. Enfim, então, vamos lá. Aí a gente tem aqui um cachorrinho que pode estar contaminado. Esse mosquito palha vai picar o cachorrinho, consequentemente, também está contaminado agora com a leishmania, pelo leishmania, né, que é o protozoário. Aí esse mosquito aí, ele pode picar vários outros seres vivos. Ele pode picar outro animal, ele pode picar uma pessoa, né, e aí ele vai espalhar esse protozoário. Depois que ele espalha esse protozoário, se esse protozoário for o que causa a leishmaniose tegumentar, ela vai dar úlcera. Vocês já ouviram falar de úlcera? Sim. Não. Quem falou sim? O Gustavo? Não. Não, Ninguém sim. falou? Ele falou sim. É o Úlcera. Gustavo? Não. Professora, Não. professora. Úlcera é um órgão, professora? Não, úlcera não é um órgão. Úlcera é tipo... Nome de órgão. Nossa, gente, o que tá acontecendo? Meu Deus. O celular da minha mãe caiu. Úlcera é tipo uma ferida, assim,
que fica na mucosa da pessoa. A mucosa, eu não falei já que é a parte de dentro né, da nossa pele? Então, essa úlcera é como se fosse uma ferida, uma lesão, porque fica... Enfim, É tipo quando você termina o namoro, aí você fica com... Fica uma ferida, exatamente. É isso mesmo. Parabéns. E aí, essa ferida pode ser uma ferida que, com o tempo, ela vai ficando cada vez mais profunda, essa lesão vai ficando cada vez mais feia, e aí isso pode causar dores, a pessoa, dependendo de onde né? Tem úlcera na boca, tem úlcera em alguns órgãos internos, tipo no estômago. Como que alguém pega a úlcera na boca? Ela bate a boca numa quina e pega a úlcera na boca? Não, às vezes a úlcera pode ser por algum agente patogênico. Bactérias podem causar úlcera na boca. Professora, não sei porquê. Eu pensei em um pato vestindo o fardo da FBI agora. Ô Matheus, tá no mudo. O Matheus foi mutado, gente. Esquece o Matheus. Garoto. Enfim, aí essa úlcera tegumentar, tegumento é de pele, tá? De epitélio. Então, isso acontece na parte de dentro da gente, essas lesões. Com o tempo, isso vai aumentando, se não tratado, né? Isso vai aumentando de tamanho e a pessoa pode sentir dores, assim, super agudas, super fortes. E no caso da leishmaniose, que é a visceral, que vem de vísceras, isso chega nas vísceras, né? São os órgãos internos aqui da parte da barriga da gente, assim, do abdômen. Aí a gente tem fígado e baço, que além de causarem... O que acontece na tegumentar, a pessoa sente bastante dor. Aqui na visceral, isso começa a causar um mau funcionamento desses órgãos. O baço ainda vai lá, mas um fígado que não funciona direito pode desencadear vários outros problemas maiores mais para frente. Então, tudo isso são problemas que são intensificados ao longo do tempo. Aí a pessoa precisa perceber logo os sintomas, já tô com alguma coisinha, acho que não tô legal. Já faz o exame de sangue, vai dar positivo para leishmaniose e a pessoa já pode começar a se tratar. Se tratar com medicamentos. E se ela não se trata, nem enquanto ela está contaminada, outro mosquito pica ela e aí assim o ciclo continua, né? E aí vai. E aí vai que vai. A última doença que a gente vai falar, que está no livro aqui, é a malária. Vira aí. A malária? A malária é uma doença que já nem precisa... Segunda aí na 158. A malária é uma doença tão antiga. Mais antiga que a peste negra. Não, mas ela é bem antiga. A malária é uma doença endêmica. Endêmica quer dizer que ela acontece em regiões específicas. Essas regiões específicas, no caso, são regiões tropicais e subtropicais. Mais uma vez, nosso país é um país, né? Tropical, subtropical. Então, a gente tem uma região propícia para que essa doença continue acontecendo, porque o vetor dela, que também é um mosquito, costuma ficar nessas regiões, tá? O nome do protozoário que causa, né? Isso, sim. Geralmente, gente, regiões tropicais têm muita incidência de mosquito. Pode perceber. Por exemplo, aqui em São Paulo tem mosquito também, não tem? Mas quando a gente vai pra praia, não tem mais mosquito ainda? Não é essa sensação que a gente tem? Ou quando a gente vai... quando a gente vai para um lugar que é muito mato fechado, assim, tem muito mosquito, porque são regiões que são úmidas e quentes. E isso, Professora, para os mosquitos, é um ambiente que é favorável. Então, quanto mais quente, mais úmido ali, maior a incidência desses animais. Por isso que a gente, em regiões mais frias, é mais difícil encontrar, por exemplo. Mas a maior parte do Brasil é quente, então. Fala, Bruno. quando eu fui passear lá para Ribeirão Preto, é uma cidadezinha bem longe daqui. Ribeirão Preto. Aí eu fui num lugar junto com meu pai
e minha família, né, em geral. Aí a gente foi num trenzinho que passava numa fazenda inteira. Professora, a gente tava com mais de 38 picadas de mosquito. Nossa, só no passeio? Só no primeiro, né? Teve pro segundo. Tipo, no primeiro era só um caminho resumido e o outro era que passava por tudo. Tipo, passava de lado de rio. É um que é monte de região coisa. quente, Ribeirão Preto é muito quente. Não sei que época que você foi, mas lá é mais quente que aqui em São Paulo. Então, a quantidade as chances, né, de ter mais insetos são maiores. E aí, dentre esses insetos, a gente pode ter insetos que são, mosquitos, né, que podem ser ou não transmissores de doenças, mas as Eu chances fui são no maiores. começo de janeiro, bem no Nossa, começo calorão. Bom, então esse protozoário é do gênero do Plasmodium e ele é transmitido, né, pela fêmea do mosquito Anopheles. Então a pessoa está lá contaminada, ela começa sintomas principais. Então isso quer dizer que nos primeiros dias, assim, tipo entre 2, 3, 4 dias, opa, tem alguém entrando. A pessoa já começa a sentir alguns sintomas, sintoma de febre. E febre geralmente é sintoma de várias doenças, pode ser qualquer coisa. Então, às vezes a pessoa acha que está só com uma febre, toma lá um remédio que vai melhorar a febre dela e acha que já está tudo bem. Mas toda vez que você está com febre, é porque você tem alguma outra coisa. A febre não é doença, a febre é sintoma. Então, se você está com febre, beleza, você pode tomar um remédio para diminuir essa febre, mas é porque alguma outra coisa está acontecendo no seu corpo e aí a febre foi um jeito do seu corpo se manifestar para falar que tem coisa errada acontecendo, entendeu? Então, às vezes, a gente fica tomando muito remédio acaba só mascarando os sintomas de um problema que é muito maior. Lembra que a gente falou dos antibióticos lá, que criam as superbactérias? Então, é por isso que é importante a gente sempre tomar remédio, essas coisas, sempre com prescrição médica, não ficar tomando coisas por conta própria. Meu Deus. Professora, Meu Deus. Porque... Oi. professora, eu entrei Oi. agora porque eu pensei que agora era aula de matemática. Aí eu tava vendo se a professora ia deixar. Tava aparecendo assim, esperando o anfitrião começar a reunião. Alexandre, tem lá a ordem de todas as matérias, né, gato? Eu não pode coloquei lá no esquecer. grupo, professor. A gente já, não, todo mundo já sabe essa altura, gente. A gente voltou, a gente tá usando um cronograma desde quando voltamos das férias, vai. Já era para ter decorado. Mas enfim. Então por isso que é perigoso a gente ficar tomando remédio assim, porque às vezes a gente mascara sintomas de umas coisas que são piores do que só uma febre, ou só, enfim, tô só com uma dorzinha de garganta. Às vezes é um problema muito maior e você acha que não é nada. Você ia falar alguma coisa, Bruno? Não. Pelo jeito não. Travou. Então aí a pessoa pode sentir febre, pode sentir fadiga, né, que é cansaço, pode ter vômito, pode ter dor de cabeça. E aí, esses casos podem ficar cada vez mais intensos, a pessoa pode ficar cada vez pior. Alguns medicamentos precisam, depois que é detectada, né, a doença, que a pessoa está com um protozoário, aí a pessoa começa a fazer tratamento com medicamento para poder eliminar o protozoário do corpo dela. Então, aqui, ó, olhando no ciclo aqui embaixo. Então, vamos começar aqui do mosquitinho, ó, aqui embaixo. Então, o mosquito, ele se alimenta de sangue, né? Por isso que ele pica. Todo mosquito que pica se alimenta de sangue. Oi. Fala. Tipo, o mosquito, ele transmite, né, pra pessoa, então. Mas ele também não fica com a doença? Só por causa Não, ele só é transmissor. Mas não é porque ele só é pequenininho. Tipo, é porque ele é pequeno, então não dá. Cada tipo de ser vivo tem um ambiente que é mais favorável para ele. Então, por exemplo, o mosquito não é um ambiente tão favorável para esse protozoário, mas um animal um pouco maior, talvez seja, até pela quantidade de nutrientes e espaço disponível para ele poder se reproduzir. Né? Porque um mosquito
leva os protozoários? Leva. Mas num corpo humano dá para ter muito mais protozoário. A gente é muito maior. Tá? Então, ele vai levar esse protozoário, ele vai ser um hospedeiro, mas não necessariamente vai causar, esse protozoário vai causar uma doença nele. Ele só é um, tadinho, Entendi. um burrinho de carga de protozoários. Então, o mosquito tá lá infectado, pica algumas pessoas, né? Pode picar alguma pessoa, leva o protozoário para essa pessoa também. Professora, mas esses mosquitos, eles pegam sangue só pra... Não é só pra alimentar os filhinhos dele? Os ovinhos? Como assim alimentar os ovinhos dele? Eles se alimentam de sangue, então ele vai e suga o sangue da Então. pessoa. Não, Aí mas se a esse pessoa sangue da estiver pessoa... contaminada? ele vai pegar o protozoário. Só que quando ela vai dar pros ovinhos dela, não vai... Não, os gente, filhinhos no dela não vai protozoário... ficar Não, doente? ô Bruno, o mosquito não pega o sangue da pessoa, segura esse sangue na boquinha dela e leva lá nos ovinhos. Isso não acontece. Entendeu? Não acontece isso, não. Depois que uma fêmea do mosquito bota os ovos, já era. Os ovos vão ficar lá e ela vai embora. Entendi. Para de fingir que tá travando o seu computador, Bruno, engraçadinho. Professor, mas eu não tô com computador. Enfim, tá travando sua chamada. Você tá assim, ó. Não, Ah, ô Bruno, ah, para de professora. fingir, Bruno. Eu vou entrar de novo. Não entra, Bruno. Eu vou ter que ficar sem. Ele nunca mais vai entrar. Nunca mais vai voltar. Deixa ele. Professora, os caras tinham acabado de bater Essa aqui. foi a pior atuação que eu já vi na minha vida. Nossa, ele meteu o louco. Bom, tudo bem. Não tava muito falso, não tava travando, não. Ele era muito. Professor, eu tô travando. Ele Também. tava fingindo, professora. Ele tava. Eu vou fazer assim, ó. Gente, então. Entrar. Tchau, gente. Não vai dar pra dar essa aula. Até mais. Professora, Pensou? aconteceu. Ai, meu Deus. Gente, para de graça. Bom, vamos lá. Aí o protozoário chega no fígado, é o lugar onde ele gosta de ficar, e aí ele vai se reproduzir, essa pessoa vai continuar, enfim, vai continuar contaminada com esse monte de protozoário nela, e o ciclo inicia, porque aí um outro mosquito pode picar, e aí vai picar outra pessoa, e assim sucessivamente. Não tem fim isso. Enquanto tiver um protozoário em algum mosquito ou em alguma pessoa, o ciclo não tem fim. Tudo bem? É isso, não tem jeito. Então, o jeito de se prevenir de mosquito é isso, com repelente, botando tela nas paredes, ó, nas janelas, evitar lugares onde a incidência do mosquito é muito alta, e ter práticas de saneamento básico, porque quanto mosquitos, geralmente lugares que acumulam muito lixo, essas coisas, tal, a proliferação desses animais é maior. Mas acabar com toda a espécie do mosquito é impossível, gente. Não vou falar que é impossível, né? Mas assim, é extremamente difícil. Aí acho que não é isso que a gente quer fazer. A gente quer acabar com o protozoário, não com o mosquitinho, tadinho do mosquito, é apenas uma vítima nessa história toda. Dito isso, vou pedir para vocês irem lá na página 168. O Bruno fingiu que ia entrar, apareceu aqui para mim, e aí depois ele saiu. Ele vai fazer alguma coisa antes, professora. Ele foi fazer Vou alguma mandar coisa mensagem no antes. WhatsApp dele. Professora, E aí, Bruno, mentiroso? E o Bruno não entra, ele fez, professora. Eu não tô Ele- conseguindo entrar. Nossa! Ele entrou, apareceu o nome dele aqui, eu fui aceitar e ele saiu. Vou mandar Mas ele mensagem para demorou ele. bastante, Meu Deus, professora. mancada, Ele demorou mancada. bastante. Eu não E aí, Bruno? Eu ouvi isso. Prof, Mas ele disse que estava pelo celular da mãe dele, né? Sei lá, bom, enfim, mandei mensagem. professor, o meu travou também, professor. Você tá travando, não dá pra ouvir nada. Aí, ó, tá entrando, Bruno, safado. Bom, vamos lá. Então, na página 168, a gente vai fazer o exercício 2 e o 3. Na página 169, a gente vai fazer o exercício 6. E aí, depois a gente vai fazer um lado para conferir. Nós vamos começar pelo 2. Agora, professora,
Melhorou, Bruno. Tô de olho em você, hein, Bruno? Era o fone, pro, eu troquei. Não tô conseguindo Era ainda. o fone, né? Bruno, a gente tá Mente Pra atento mim, eu aqui. tava diabólica. falando normal, professora. Eu tava falando normal. Tudo bem, Bruno. Ah, tudo bem. Ô, professora, eu parado Tá. de conferir de que página? Bruno, me Para perdoa. Eu conferir, zoei, né? mas me perdoa. É o Ele da página entende, Nicole. 173, professora? 173? Isso. É pra gente fazer? A gente vai fazer Não, eu juntos. também que meu coisa tá ruim. É porque eu mudei de celular, eu tô com o da minha mãe. Entendi. Deve ser por isso. O meu tá Bom, carregando. vamos lá. Vou até provar, ó. Não Ali- precisa provar, eu acredito, Bruno. Parabéns. Você coloca aí na página 168, então, exercício 2, a gente vai fazer. É do exercício Vamos lá. 2, professora? É, o 1 é para fazer um trabalho, tipo, em É grupo, 178? assim, 160, 168. 168. É, aí tá assim, ó, a doença de Chagas é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi. Quem é que tá? Desativa Achei. todo mundo, pro. É porque, ó, Eduardo não gostou. Calma, Du, fui eu que fiz, é porque tava vazando o som de alguém. Mas dá pra Achei que você era desligar. coisa, professora. Professora, Não, achei que era fui eu. alguém ligando. Toda hora alguém Não. liga aqui. Fica sem Fui reunião. eu. Ó, então é causada pelo Trypanosoma cruzi e transmitido pelo barbeiro. Coloque em ordem a sequência da transmissão da doença. Então, tipo, é um ciclo, ou seja, não é como se tivesse uma primeira. Vamos pensar o que aconteceria primeiro para que essa doença seja transmitida, então. Então, aqui tem assim, ó. Ao picar o rosto de uma pessoa, o barbeiro contaminado com um parasita defeca próximo ao local. Aí depois tem o barbeiro infectado com Trypanosoma. Não, todas são verdades. A gente vai colocar só na ordem. Tudo isso realmente acontece. Aí a segunda tá assim, o barbeiro é infectado com Trypanosoma cruzi ao se alimentar de sangue de animais silvestres ou seres contaminados. Sim, não começa com barbeiro? Uhum. Então esse é o Professor, não é o primeiro? mesmo fato que ele vai lá e se alimenta de, sei lá o que, dos animais silvestres? Então, tá escrito, ó. O barbeiro é infectado ao se alimentar. Ele se Professora, alimenta e aí ele fica infectado também. Entendeu? Esse é o ato dele se Então alimentar é o e se primeiro? infectar. O primeiro Já deve ser o entendi. protozoário. Calma, ó. A primeira coisa que acontece é a que tá na segunda frase, ó. O barbeiro é infectado com Trypanosoma cruzi. Começa aí. Então, o barbeiro tava lá vivendo a vida dele de boa. Aí ele foi só dar uma picadinha em outra pessoa e a pessoa, o animal tava contaminado. Pronto. Agora ele também tá com o protozoário. Aí daí pra frente que começa a transmissão. Ô, professora, mas a primeira não é ao picar o rosto de uma pessoa? Não, Isso daí é... imagina que a gente tá colocando as coisas na ordem, tipo, de uma transmissão para outro ser humano, assim, entendeu? Então, Sim, mas ao picar o rosto da pessoa para ela ser contaminada, primeiro ele precisa estar contaminado, entendeu? Tá, então qual que é o primeiro, professora? Que eu não entendi nada desse exercício. A segunda. Sem meu eu não consigo. Calma, ó. A segunda frase é a primeira coisa que acontece no ciclo. O barbeiro então é já infectado. É o Tá? Na primeiro. final, coloca número 1, isso. Aí a segunda coisa que acontece, depois que o barbeiro Gente, pensa naquele ciclo que tá lá no... Quer ver, ó? Volta lá no... Como é que chama? Não, nem volta nada, esse negócio tá tudo... Você não tá entendendo nada desses exercícios. É porque tem umas coisas que não faz exatamente parte do ciclo. Por exemplo, ó. Aí, lá no último, aqui, ó, tá falando assim... a última frase desse exercício tá assim, ó. O barbeiro tem hábitos noturnos. De noite ele se esconde em fendas nas paredes e telhados de noite e sai de noite para se alimentar. Isso aqui também podia ser o primeiro, né? Mas, Alice, não enfim. faz sentido, não tinha nada na explicação isso, né, professora? Professora, Não, eu até coloquei tinha o primeiro- falando. Professor, eu coloquei o barbeiro tem hábitos noturnos primeiro e depois que o barbeiro se alimenta de animais silvestres. Tudo bem, pode ser também. Tipo, pode ser. Mas aí daí pra frente aí é uma ordem só.
Então, vamos colocar assim, é que agora você já colocou, mas vamos colocar assim, a segunda frase a gente coloca número 1 e a última frase a gente coloca número 2. A terceira coisa que vai acontecer, agora sim ele vai picar a pessoa. Então, é a primeira frase lá. Não, ninguém tá te ouvindo, Bruno. Ao picar o rosto de uma pessoa, o barbeiro contaminado faz cocô, né, do lado do lugar onde ele picou. Então, ficou 3, 1, por enquanto, e a última é o 2. Aí, o que seria a quarta coisa a acontecer? O segundo é o 2, o terceiro é o 3. É a antepenúltima frase. Acho que é a antepenúltima, professora. A antepenúltima, né? Ó, o protozoário presente em suas fezes pode entrar em contato com a ferida, beleza. Então, esse é o número 4. E, por último, é a penúltima, que é o protozoário entra na corrente sanguínea. Isso, então ficou assim, ó. 3, 1, 4, 5 e 2. Vou falar de novo. 3, 1, 4, 5 e 2. 3, 1, 5, 4 e 2. Tá certo. Isso. Beleza. Aí a 3, tá assim. Há 2 tipos de leishmaniose, a tegumentar e a visceral. Responda ao que se pede. Quais as semelhanças e a relação... Quais as semelhanças em relação ao agente causador e qual a principal diferença entre elas? Então, o que tem de semelhante e o que tem de diferente? Entre o que, professora? Entre a doença de Chagas e a leishmaniose? Não, entre os 2 tipos de leishmaniose. A tegumentar e a visceral. A tegumentar é a que eu falei que pega lá na parte de dentro da pele, que seria na mucosa, lembra? E a visceral é a que dá no fígado. A que dá no fígado e no baço. Então, ó, vamos pensar assim. Tá todo mundo vendo a tela compartilhada aí? Sim. Já apareceu para vocês? Beleza. Então, coloca aí, ó. Cadê? Opa! Ó, a resposta tá aqui. Então, a letra A aqui, ó, seria assim. A gente pode colocar assim, ó. Que as duas são... Então, as semelhanças primeiro, né? Que as duas são causadas por um protozoário, né? Da leishmania. Então, as duas são causadas por espécies de protozoário leishmania. Lembra que são gêneros, do mesmo gênero, o gênero é a leishmania, mas a espécie é diferente. Mas as duas são do mesmo gênero. São causadas por quê? As duas... Ô, professora, já que tem dois tipos de leishmaniose, a tegumentar e a visceral, as duas têm a mesma capacidade de matar as pessoas? Ah, elas não costumam matar, não, ô Eduardo. Professora. A leishmaniose. Não, calma aí, eu falei errado. É que essa daqui de matar é a do Chagas, né? Essa daqui tem a mesma doença que... As duas têm a mesma doença? Não, calma. O que foi que você perguntou, Nicole? As duas são causadas por... Ó, as duas são causadas pelo protozoário do gênero Leishmania. Tá na tela como é que escreve, assim, ó. Lembra que quando vocês estão escrevendo o nome científico, tem que fazer um tracinho embaixo, né? Dar uma sublinhada nele. Mas, calma lá. Professora, por que tem que sublinhar? Porque é nome científico, tá escrito em latim. A gente já falou sobre isso. Quando a gente escreve no computador, por exemplo, igual eu tô escrevendo aqui, ó, ele fica em itálico. Só que como não dá para fazer isso escrevendo à mão, aí a gente dá uma sublinhada. Então, ó, os dois são causados pelo protozoário do gênero Leishmania e os dois as duas doenças, né, são transmitidas pelo mesmo mosquito, que é o mosquito palha. Essa é a semelhança. Então, protozoário do gênero Leishmania e transmitida pelo mosquito palha. A diferença é que cada uma tem uma espécie diferente
de protozoário que causa a doença. Tá acabando, E- calma aí. Tá, tô calma. E as manifestações no corpo também são diferentes, que cada uma dá problema num lugar, vamos dizer assim. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Dá Você pra dá muito entender, rápido, professora. né? Deu pra entender, né? Uhum. Aí, ó, a letra B. Gente, se não der tempo de copiar tudo agora, eu vou postar ainda hoje, tá? Assim que a aula acabar, eu subo lá no Google Sala de Aula isso aqui, para vocês copiarem a resposta. Aí a B. Como que ela pode ser prevenida e tratada? Se é causada por um mosquito, a gente já sabe que a melhor forma da gente se prevenir da doença é ficando longe dos mosquitos, evitando esses mosquitos. Então, controlar a quantidade de mosquitos que estão numa região, a gente colocar tela nas janelas, nas portas, usar repelente. Depois se você já tá com a doença, né? Aí a gente tem que tratar por meio de medicamentos. Então, se prevenir é isso. É evitar o contato com o mosquito. E para tratamento é fazer o uso dos medicamentos indicados. A sua voz tá um pouco robótica. O que é robótica? A minha A sua voz? voz tá um pouquinho robótica. Eu acho que eu tô... As ideias do Eduardo. Mas pra Mas eu mim acho- tá um pouco. Mas eu acho que eu tô um pouco rouca mesmo. Minha voz não tá normal, não. O professor Bruno Professora, falou você tá me ouvindo que- agora? Tô, Bruno. Bom, aí depois dessa, ó, vira a página lá na 169, no exercício 6. Deixa eu só copiar. Acabei, professora. A 6 está falando assim, ó. Explique por que a malária é uma doença, uma doença endêmica de regiões tropicais e subtropicais. Professora, onde que a senhora tá? Na 6 da página 169. Meu Deus. Ela é uma doença endêmica, gente, quer dizer que é o quê? Porque ela acontece principalmente nessas regiões. E por que essas regiões onde mais acontece essa doença? Por causa das altas temperaturas, porque o mosquito que transmite essa doença gosta dessas altas temperaturas. E o fato de ter altas temperaturas quer dizer que você tem também, nas regiões tropicais, aliás, você tem alta temperatura, você tem uma grande quantidade de chuvas, você tem uma grande quantidade de água disponível para que esses mosquitos vão lá colocar os seus ovinhos. Então, é uma região propícia. Se eu tô explicando, Ah, tá. Não, porque eu achei que você tá já falando a resposta. Não, gente, primeiro a gente vai tô discutindo a resposta, depois vocês copiam, entendeu? É só pra gente entender qual que é a resposta. Não dá pra escrever tudo que eu tô falando agora. Mas é isso. Ela é endêmica de regiões tropicais porque regiões tropicais são propícias para o tipo de vetor dela, que é o mosquito. Tudo bem? Depois, gente, as respostas vocês vão copiar certinho lá depois no Google Sala de Aula. Mas eu vou deixar aqui por enquanto, mas enfim, acho que não vai dar tempo. Vai mandar E aí, como anexo, pro? Vou, normal, lá no mural. E agora coloca lá na 173, rapidinho. 173. Tem menos de um minuto, acho que não vai dar tempo. Mas enfim, ó, é para relacionar as duas colunas. A número 2 e a fazer número só 3, dois? tá? A 2 e a 3. É a 2 e a 3 só? Isso, só. Tá? Bom, gente, vai acabar a aula. Vou postar no Google Sala de Aula isso aqui. Não deixem de pegar as respostas lá depois bonitinho, tá? Por favor. E vão ter que me mandar essa atividade depois de feita, beleza? Eu vou abrir lá o espaço para vocês me mandarem. Tá bom? Tá. Vejo vocês na quarta-feira, gente. Tchau, pro. Tchau, professora. Professora. Tchau, gente. Tchau, Boa professora. última aula. Obrigado. Tchau. Você também. Se tiver outra. Muitas graças. Muitas Lucas, graças. tá gravando. E